o mês da juventude e, e estamos aqui servindo com maior alegria ao nosso Deus vivo. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, um versículo da Bíblia que se encontra em Deuteronômio 26:17, que diz assim: Hoje vocês declararam que o Senhor é Deus, o Senhor é seu Deus, e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E glória a Deus por isso. E hoje também é um dia especial, é o Dia dos Pais. E eu queria que o restante da igreja ficasse sentado e só os pais de pé. Quem é pai já. Porém, tem outro tipo de pai que não está de pé, que é aqueles homens que são discipuladores, que cuidam da gente como pai. Também queria pedir a vocês que estivessem de pé. Exato. E eu queria pedir à igreja que estivessem aplaudindo, porque ser pai não é um trabalho fácil. Obrigada. Como eu disse, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que tem muitas recompensas e é uma bênção. E eu gostaria de queria chamar a Ana Emília, que ela tem uma homenagem a fazer aos pais. E aí o restante pode se sentar. Obrigado. Graça e a paz, igreja. Quantos estão contentes nessa noite? Essa semana eu estava muito inspirada. E aí eu fiz um texto para o Dia dos Pais, pensando no Pai Deus e no Pai que Deus me deu aqui na terra. Foi embalado pelo amor e emoção que você me pegou pela primeira vez no colo. E quem sabe havia um pouco de insegurança. Um ser tão pequeno e já tão amado por você. Ser pai é cumprir uma das missões mais belas e únicas que Deus já deu ao homem. Somente em um pai encontramos a segurança necessária para continuar a jornada da vida. Ele é o primeiro herói da vida de uma mulher. É ele quem nos protege dos trovões e até mesmo dos besouros que ficam voando pelo quarto. É ele o primeiro amor da vida de uma menina. Foi com você, pai. Foi você, pai, que me tratou como uma verdadeira princesa em seus pequenos passos de amor e cuidado, que a arte boa em amar vocês possui. Foi com você que deu o primeiro chute na bola para o gol da vida. E olha só, foi você que comemorou junto a mim esse lance da vitória. É em seus doces braços de amor que dormimos tranquilamente. É tão bom escutar suas orações. É tão bom escutar suas palavras de bênção. Elas são bálsamos para o meu e para o nosso coração. Lá em Provérbios 20, versículo 7, diz que o homem justo leva uma vida íntegra. E como são felizes os seus filhos. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial a Deus, por ser o nosso Pai Celestial. Temos mais uma participação especial com as crianças.
Oi. Bem, a paz do Senhor, boa noite a todos e a todas. Então, vamos fazer uma homenagem aos pais. E eu queria que você... Deixa mais para cá um pouquinho. Eu queria que você prestasse bem atenção, claro, em cada uma dessas crianças e adolescentes. Não olhando, talvez, o que eles possam fazer, mas os seus corações para vocês, pais. Certo? Obrigada. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bom, com enorme alegria que gostaríamos de conhecer quem está nos visitando hoje à noite. E eu gostaria de que quem estiver nos visitando ficasse de pé. E gostaríamos de conhecer primeiramente as pessoas que estão no lado esquerdo. Tem alguém do lado esquerdo que está nos visitando? Não? No centro esquerdo. Alguém pode dar acenada com a mão? Centro direito. Algum? Seja bem-vinda. E o lado direito, alguém? Lá atrás. E como o pastor Augusto nos ensinou, como é que a igreja fala? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, trazendo mais gente. Amém. Gostaríamos de chamar os diáconos para o ofertório. Agora não, pelo amor de Deus. E agora? sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém, glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Estenda as suas mãos, abençoar.
Pai querido, de mãos levantadas, nós queremos te agradecer, porque sabemos, Pai, que as ofertas e os dízimos são mostra da tua fidelidade para nossas vidas. E queremos abençoar esses valores diante de ti, porque eles são para o engrandecimento do teu reino. Também, Senhor, pedimos, abre as comportas dos céus para os teus filhos, que com alegria e sinceridade de coração trazem esses valores para a tua casa. Em nome de Jesus consagramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Ontem nós tivemos nossa celebração das células. Quem aqui esteve ontem? Não estou ouvindo, não. Aí, queridos, nós tivemos ontem nossa celebração. É um momento assim muito especial na vida da igreja e que muitos não conhecem como é este culto de celebração. É culto de gratidão. E para você que não conhece, você que não pôde vir, porque eu sei que você não veio porque não pôde, nós vamos passar aqui alguns vídeos aí das 4 redes. As 4 redes, nós temos 4 redes de célula aqui. É a verde, a rede amarela, a vermelha e a azul. E ontem foi festa nesse lugar. Então vamos ver aí como é que foi aí nossa celebração. Bem animado aí. Pode apagar as luzes? Rede verde. Supervisor Esteban e Célia. Rede azul. Vermelha. Cadê a rede vermelha? Olha aí o coronel cavando. Treinar, tem que treinar. Se não treinar, meu irmão, não adianta. É verdade, é verdade. Aê, galera! Rede amarela. E o vídeo da rede amarela está aí? Não? Cadê a rede amarela? Amém. Fizemos uma festa linda ontem, maravilhosa, na presença do Senhor. Porque onde está a presença do Senhor, ali há... Meu Deus do céu. Olha, nós temos escola bíblica ministerial para vocês. Escola bíblica para que você possa ver o que está escrito na Bíblia. A palavra diz que na presença, onde está o Espírito do Senhor, há a liberdade e também a alegria. Então nós somos um povo feliz, alegre. Eu até vim fantasiado de super-homem, apesar de não estar em forma, né? Mas chegamos lá. Porque tá, né? Amém, queridos. Mas estou brincando, mas assim, na verdade não é brincadeira que eu estou em forma, né? Mas não é brincadeira que nós celebramos e nos alegramos na presença do Senhor. Porque precisamos quebrar esses paradigmas, essas mentiras que o inimigo semeou lá fora, dizendo que o cristão
é morgado, que o cristão não se alegra, que o cristão não celebra, venha para esta igreja, participe das células, porque essa igreja é uma igreja feliz, alegre, que se regozija na presença do Senhor. Amém? Cadê as redes? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, irmã Lúcia, por favor, nós queremos falar justamente sobre a escola bíblica ministerial, que você não pode faltar, não pode perder. Nós temos a escola bíblica ministerial e a escola bíblica também, para que você possa estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Só relembrar um pouquinho sobre a nossa escola ministerial. Nós já retomamos, né, segundo semestre. E para algumas pessoas que ainda estão de fora, a escola bíblica ministerial, ela tem alguns objetivos, além da capacitação, crescimento espiritual, edificação, é formar líderes para o que vocês acabaram de ver aqui, as células. Nós somos uma igreja em célula e essas células estão crescendo. Naturalmente, há necessidade de mais líderes serem formados. E a escola ministerial tem principalmente esse objetivo. Então, quem pode participar da escola ministerial? Todos os membros da igreja. Se você está chegando, ainda não é membro, mas pretende se tornar membro da igreja, nós teremos brevemente uma classe tanto de batismo como para a entrada de novos membros. Então, você já pode fazer parte da escola ministerial, desde que você esteja decidido que vai se tornar membro desta igreja. Como funciona? Ela é dividida em módulos. Cada disciplina tem a duração de 10 semanas e ela tem avaliação, que são trabalhos, são provas como uma escola, tá? Não é coisa assim, não é bicho de 7 cabeças. O importante é que você vem, você aprende, você participa com os irmãos. E o pastor Estevão falou uma coisa brincando, mas é verdade. Muitas vezes a gente não conhece aquilo que é o básico que a palavra de Deus diz, como é o povo de Deus. É uma coisa tão simples, que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É uma coisa simples, mas a gente não sabe, né? Então, esse conhecimento da palavra de Deus também nos coloca exatamente, nos trazer o que nós somos em Cristo Jesus. As disciplinas, vou só pedir para você colocar para mim, pode ir passando aí, isso. Próximo, aí. Então, as disciplinas, a gente começa com discipulado pastoral nível 1, que são as doutrinas básicas da fé cristã. Quem é Deus? O homem, a queda, a tentação, o significado da cruz, a salvação em Cristo Jesus, batismo, ceia e por aí vai. Claro que é básico, mas de uma maneira bem profunda aquilo que é estudado. São doutrinas básicas, mas estudadas de uma maneira bem profunda. Você tem um livro que tem o valor de R$40, as disciplinas estão em torno de 40, dependendo da apostila, 30, 25, depende do nível da apostila. Então, você paga essa taxa para adquirir o material e você vai ter aí 10 semanas para estudar numa classe especificamente sobre esse tema. Família cristã. Nas células, nós lidamos com famílias. Lidamos com homens, mulheres, quer sejam marido, mulher, filhos. E você vai ter os mais diversos questionamentos, porque família é isso aí, é uma coisa dinâmica, né? E nós vamos receber pessoas nas nossas células que precisam da orientação que você vai receber nessa disciplina sobre família cristã. Depois temos de fazer discípulos, que é o objetivo e a razão de ser filhos de Deus e estarmos aqui ainda e não termos sido ainda chamados. É para fazer novos discípulos, levar a palavra de Deus. E o objetivo dessa disciplina é treinar nossos irmãos, a nós, desse conhecimento, para poder evangelizar, tá? A outra disciplina é treinamento de líder de célula. É o TLC, que temos feito aos sábados. Não fica dentro da grade, mas fazemos por 4 sábados. À tarde, geralmente de 4 até 6 da tarde, em 2 horas de aula, tá? Esse treinamento é específico para aqueles que querem ter esse conhecimento. Talvez você, nesse momento, não queira se inserir na escola, não está em condições, mas você pode, sim, vir para o TLC, para ter um conhecimento, saber como funcionam as células. Quem sabe, um pouco mais na frente, Deus não lhe chama para ser um líder de célula. E a última disciplina que entrou agora na grade, que é vida devocional. É nos ajudar, a cada um de nós, a entender a necessidade de ter a cada dia aquele tempo com o nosso Deus, que é o que proporciona o crescimento individual, certo? Pode passar o outro, por favor?
O outro curso é Maturidade Cristã. Nós já temos uma turma que concluiu Fundamentos e agora está cursando Maturidade Cristã. Caráter de Cristo em nós. O objetivo, o trabalho do Espírito Santo em nós. Nos tornar semelhante a Jesus Cristo. Tá? E é isso que a gente vê nessa disciplina. Mordomia cristã em finanças. Como ser um bom administrador. Não só de finanças, mas do tempo. A mordomia no cuidado do que Deus nos deu. Mordomia do nosso corpo, tá? O cuidado com o nosso corpo também. MDA é o coração da igreja local. Revisa um pouquinho do que é o treinamento de líder e célula e entra na questão do discipulado. Como fazer o discipulado, a forma de como você trabalhar, discipulando alguém e sendo discipulado também. Autoridade e submissão. Essa é uma apostila nova que a gente ainda não recebeu. E relações interpessoais. A forma de lidar uns com os outros. Esse é o currículo da escola ministerial. Como nós já dissemos, ela tem uns requisitos. Você precisa ter pelo menos 8 presenças, de 10 aulas você tem que ter pelo menos 8, e tem a questão da avaliação. Claro que melhor seria que todos estivessem na escola ministerial. Esse é o nosso desejo. Mas sabemos que por alguma razão talvez você não possa, questão de quem estuda à noite. Então, a gente tem classe também no domingo, a partir das 17h15. Nós vamos iniciar uma nova turma. Pode passar, por favor, o próximo? Também, passando. Essa turma é Discipulado Pastoral 1. Quem não pode fazer na quarta-feira, você tem agora a oportunidade de fazer no domingo, das 17h15 às 18h15. Você vem um pouco antes do culto, tem uma hora de estudo bíblico aqui e depois você participa do culto. A outra turma que está dando continuidade no domingo é mordomia, mas esse é para os que já fizeram o primeiro módulo. Só que nós tivemos alguns alunos que, por alguma razão, não concluíram mordomia na quarta-feira, que era a turma que estava com o pastor Augusto. Então, se você não concluiu, não teve condições de concluir na quarta, você pode vir para o domingo. Para o dia 4 de setembro, nós vamos iniciar tanto o discipulado pastoral quanto a turma de mordomia. Você pode vir para o domingo e concluir o que você não fez na quarta-feira, ok? Você pode me procurar no final, me dar seu nome. A turma que ficou em mordomia, a gente já sabe quem é. É quem vai entrar em discipulado pastoral, ok? Por favor, agora, a gente tem um outro estudo bíblico também que é feito na quarta-feira. Escola bíblica, por favor. Slide da escola bíblica. Algumas pessoas têm dificuldade por conta do compromisso, porque não pode assumir um compromisso nesse momento com a escola ministerial. Então, nós temos a escola bíblica, que funciona na quarta-feira, no mesmo horário da escola ministerial. Temos o primeiro momento de oração, o Tadel, depois a divisão vai para a escola ministerial, e aqui no templo nós temos a escola bíblica. É apenas para forma de organizar. Tudo é escola bíblica, tudo nós estudamos a Bíblia. Porém, aqui nós temos um outro currículo, são outras coisas que estão sendo estudadas, mas com a mesma profundidade que se exige do ensino da palavra de Deus. Então, veja só, pode passar a outra. Aí. Então, na quarta a gente tem classe, também aqui é uma classe para jovens e adultos. Nós temos classe para as crianças de 7 anos até 11 e classe para os adolescentes com a professora Luciane. Então, a família pode vir para quarta-feira porque vai ter estudo bíblico para todo mundo. O que nós estamos estudando aqui no templo na quarta-feira? Nós começamos com o panorama do Novo Testamento, que foi o que foi dado o ano passado. Demos sequência com bibliologia. O que é bibliologia? É o conhecimento da palavra de Deus, como ela se formou, como se chegou a esses livros da Bíblia, a importância da palavra de Deus, que foi encerrada agora há pouco tempo. E agora a irmã Lúcia está entrando nos evangelhos. A gente está vindo na sequência do Novo Testamento. Nos evangelhos, o que nós vamos estudar nos evangelhos? A vida de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Sermão do Monte em Mateus, certo? Depois disso, a gente vai dar sequência com Atos e Romanos e assim por diante. Então, você não tem desculpa de não vir para a igreja para estudar a palavra de Deus. Se não dá para vir para a escola ministerial, porque você não pode assumir esse compromisso, você tem a escola bíblica, que é livre, você pode chegar e aprender aqui com uma excelente professora.
alguém que tem se preparado e tem feito isso com muito amor. Então, meus irmãos, você só não vai aprender se você não quiser, certo? Então, venha, quarta-feira, para a família toda, amém? Amém, queridos. Então, como a irmã Lúcia disse, a oportunidade está dada. Venha aqui participar, aprender mais da palavra do Senhor. Também gostaria de encerrar esse momento de avisos apenas com a cantata de Natal. Se você quer se inscrever, você pode fazer isso. E não esqueça dos ensaios que está sendo na quinta-feira, uma bênção. Então procure lá atrás a irmã Michele, dê o seu nome, que será uma bênção. E na verdade nós desejamos que a igreja possa se envolver nesse evento da cantata, porque é evangelístico. Então, se você deseja, não deixe esse desejo de lado, mas você faça sua inscrição. Nós queremos ver um número muito bom aqui, cantando e podendo anunciar o evangelho através dessa cantata de Natal. Amém, queridos? Amém. E queria também agora chamar os aniversariantes para nós estarmos orando por vocês. Queria chamar Cíntia Luz, Lucídia Tavares, Lorena, Adelson, Mena, a irmã Mena, né? A mãe do nosso pastor Valdinho. Logo vamos fazer uma oração também pela saúde da irmã Denilda, e também você que tem motivos de gratidão ao Senhor, para agradecer a Ele pelos benefícios que tem dado, pode vir e aqui juntos vamos estar orando. Não tem nenhum aniversariante presente aqui? Cíntia, Lucídia, Lorena, Adelson, irmã Mena. Então, você que queira agradecer ao Senhor, venha também junto. Lorena está aí, estou vendo. Muito bem, completou mais um ano de vida nessa semana. E também vamos estar clamando, fazendo um clamor pela irmã de Nilda, Lena, o nome dela. Amém. Estenda as suas mãos, vamos estar orando pela vida dos aniversariantes. Pai querido, de mãos levantadas, nós te agradecemos pela vida das tuas filhas, dos teus filhos que completaram anos nessa semana. Pedimos a tua bênção sobre a vida deles. E Pai, te agradecemos porque sabemos que os anos que vêm pela frente serão anos melhores, anos de paz, de saúde, de prosperidade, mas principalmente do gozo, da alegria de estar no teu Espírito. Também, Senhor, aqui te agradecemos porque todos nós podemos e temos motivos para dizer: grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Também nessa hora, Senhor, nós clamamos pela vida de Helena, a irmã de Nilda, Senhor, que se encontra, Pai, enferma com zika, com chikungunya. E Pai querido, nós queremos que o Senhor venha visitar essa mulher. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores. Clamamos agora, Pai, para que todo quadro de dor no seu corpo desapareça em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos garante que foi o Senhor que levou nas suas pisaduras as nossas enfermidades, as nossas dores. E nós cremos, Pai, de maneira absoluta, que estes sinais vão acontecer para aqueles que creem. Imporemos as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, graças a Deus. E vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, adorando ao Senhor, preparando-nos para a mensagem dessa noite, porque Ele tem mais para você, para mim, e Ele vai ministrar poderosamente ao seu coração nessa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vamos louvar o Senhor de pé, amém? Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus,
Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor, Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a honra para todos sempre, Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus nesse lugar, Pai. Ah, Senhor, eu te peço que Tu estejas sobre mim, que Tu já estás em mim, Senhor. E que as palavras que saiam da minha boca, Pai, não sejam minhas, mas sejam Tuas, Senhor. Pai, que nossas mentes, nossos corações, nossos ouvidos sejam agora destampados, Senhor. Assim como aquele milagre que Tu disseste, efatá, e se abriram os ouvidos. Em nome de Jesus, abra nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, que nossas mentes estejam cativas a Ti, Senhor. Que seja Tua honra, o poder e a glória. Vem Espírito, porque sem Ti as palavras são só palavras, mas contigo as palavras geram transformação, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa noite. É uma honra, um privilégio poder estar aqui, pregando essa palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é viver em princípios. Tudo o que nos cerca, tudo o que a gente aprende na escola, na faculdade, em todas as áreas da nossa vida, nós primeiramente aprendemos sobre os princípios que regem determinada disciplina, sobre os princípios que regem determinada matéria. E qual seria a importância desses princípios? O que são princípios? Para que tudo que a gente aprenda, antes a gente veja um pouco sobre isso. Princípios, eles são bases elementares sobre as quais se constrói uma realidade. São regras, são preceitos gerais que inspiram regras e preceitos específicos. Há um tempo atrás, aqui na igreja, a gente aprendeu sobre um princípio, o princípio da honra. E esse princípio da honra, dele a gente vê que decorrem vários outros mandamentos que estão na Bíblia, como, por exemplo, o dízimo, como, por exemplo, amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, princípios são regras e preceitos gerais que inspiram regras e preceitos específicos. Mas só que princípios, eles não regem só matérias, eles não regem só disciplinas, eles não regem só o que está no papel. Eles regem também as nossas vidas. Querendo ou não, ou sabendo ou não, nós somos sim regidos por princípios. Nossa vida é guiada por princípios, porque os princípios, eles guiam a forma de agir, eles guiam a forma de pensar. Mas a diferença é se nossa vida está debaixo, se nós estamos seguindo os princípios de Deus, ou apenas aquelas diretrizes, aqueles, entre aspas, princípios do mundo, porque são apenas diretrizes. E isso é importante ressaltar, porque Deus, Ele traz princípios que são eternos, Ele traz princípios que são imutáveis, Ele traz princípios que são atemporais. E quando Deus estabeleceu esses princípios, o inimigo, ele tentou, de alguma forma, criar diretrizes para que toda hora nós quebrássemos esses princípios que Deus estabeleceu. Então, como o nosso tema diz, uma geração decidida, na realidade, é uma geração que decidiu viver pelos princípios eternos, pelos princípios estabelecidos por Deus. E eu quero lembrar, porque às vezes a gente fala muito de geração decidida, e na cabeça assim, das pessoas, às vezes só vem os jovens, né? Não, os jovens são a geração decidida, mas não importa a sua idade. Você faz parte de uma geração. A Bíblia, se eu não me engano, estabelece uma geração ali entre 40 anos. Então, aqui eu acho que a gente tem aí umas 3 gerações por aí. Você pode ser sim uma geração decidida, independente da idade que você tenha. Geração decidida é o que você decide. Mas como eu posso ser uma geração decidida? Como eu posso decidir viver nos princípios estabelecidos por Deus? Quais os desafios e benefícios de ter uma vida de princípios? A primeira coisa que a gente tem que saber é que viver em princípios é primeiramente decidir por Jesus, decidir por Cristo. Desde o Éden, a gente nota na palavra que Deus quis estabelecer princípios para a sua criação. Ele quis estabelecer princípios para o homem. Em Gênesis 1, 28, por exemplo, ele diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Em Gênesis 2, do 16 ao 17, ele diz ao homem, de todos os frutos desse jardim, você pode comer, menos aquele do conhecimento do bem e do mal. E aí ele trazia o princípio da obediência. Então Deus se importou em estabelecer princípios para que o homem vivesse sobre eles. Mas só que com o pecado no mundo,
entram também novas diretrizes, novos rudimentos que não provinham de Deus. São coisas que vieram frutos do pecado e da torpeza do homem. Então, aquele sistema perfeito da criação, ele é maculado, ele é violado pelo pecado e suas diretrizes, culminando, por exemplo, no que a gente vai ver agora em Gênesis 6, do 5 ao 9. Aqui já tinham se passado um tempo desde Adão e Eva, desde que eles tinham sido expulsos do paraíso. E assim diz a palavra. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, quando há essa diretriz, quando há essa lógica do pecado, o homem, ele não consegue pensar outra coisa. Todos os seus pensamentos, todas as suas inclinações vão para o mal. E a palavra diz que o Senhor, quando viu isso, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Aquela criação que tinha sido feita para viver sobre aqueles princípios eternos que Deus tinha criado, que só trariam bênçãos, agora feria o coração do seu Criador. Então declarou Deus: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E o verso outro diz: contudo a Noé, o Senhor, demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Por quê? O Senhor demonstrou graça e misericórdia a Noé. Como? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé disse não à quebra dos princípios de Deus. Noé disse não à quebra dos princípios eternos. E Deus mostrou a ele graça e misericórdia, e não destruiu toda a humanidade. Então, a gente pode ver, como a gente viu no verso 5 desse capítulo, que aquelas pessoas do tempo de Noé estavam dominadas por essa lógica do pecado. E eu digo que a principal lógica é aquela que eu quero, ou seja, minha carne, meu desejo quer, meu desejo tem. A gente vê tantos ditados por aí: eu faço o que eu quiser com o meu corpo, ou eu tenho que realizar, os meus desejos são mais fortes que eu. E é por isso que nós vemos tanta desgraça, é por isso que nós vemos tanta miséria, tantas coisas ruins acontecendo na nossa nação, na nossa sociedade, no mundo. Porque a vida debaixo dos princípios de Deus, a vida em princípios que Deus estabeleceu, nos traz bênção. Mas a quebra desses princípios traz maldição. E é o que diz Deuteronômio 11, do 26 ao 28. Nesse momento, Deus tinha estabelecido para Israel mandamentos, uma lei. Deus tinha colocado os seus princípios para aquele povo. E ele fala assim: prestais, pois, atenção. Hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, desviando-vos dos caminhos que neste dia vos instruo, a fim de que vos deixareis iludir e seguirdes deuses pagãos. Então, quando vivemos em quebra de princípios, quando não decidimos viver nos princípios que Deus estabeleceu, nós estamos debaixo de maldição. Mas Deus é tão misericordioso que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos tirar dessa maldição, A Bíblia fala que Cristo é o único que pode nos libertar dessa maldição, dessa cegueira, de uma vida sem paz, porque estamos constantemente quebrando os seus princípios. É o que fala em Gálatas 4, do verso 3 ao verso 7. Ele é bem específico nisso. Ele fala: da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar o que estava subjugado pela lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele chama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravos, mas filhos, e sendo filho, é igualmente
pleno herdeiro por decreto de Deus. Então Cristo nos tirou de uma vida de maldição e nos passou para uma vida de herança. Somos plenos herdeiros por decreto de Deus. Logo, decidir viver uma vida de princípio é primeiramente decidir por Cristo. Sem Ele não teremos em nós a nova natureza, a nova criação, a restauração dos princípios eternos sobre a nossa vida. Romanos fala que o maior princípio é o da fé, e a fé em Cristo Jesus. Sem Ele, nós não sairemos do lugar. Nós precisamos primeiramente crer em Cristo para viver uma vida de princípios. Porque quando cremos em Cristo, recebemos o Santo Espírito que nos ajuda a viver essa vida de princípios. Amém? Mas nós também não podemos nos enganar e pensar, como às vezes pensamos, que vir ao domingo, cantar alguns louvores ou decorar os versículos que o pastor fala, nos faz viver uma vida de princípios. Nos faz viver em princípios que Deus estabeleceu. Isso não nos faz viver em princípios que Deus estabeleceu. Porque quando estamos assim, nós somos que nem o homem da caverna. Havia um homem, e ele vivia escondido numa caverna, e nessa caverna havia uma abertura, e a luz entrava por essa abertura. Essa luz não iluminava toda a caverna. Essa luz iluminava parte da caverna. Então, aquela luz começava a brilhar, e o homem observava uma luz brilhando num cantinho. E ela ia crescendo, ia mudando de lugar, porque era o sol, a luz. Ia mudando de lugar, depois desaparecia. E ele passava a noite na caverna, e de repente aquela luz nascia de novo. E vinha, desaparecia. Aquele homem, depois de um tempo, ele sabia a hora que a luz ia nascer, ele sabia a hora que a luz ia desaparecer. Ele sabia a intensidade da luz, dependendo do dia, ele sabia os efeitos da luz naquela caverna. Mas ele tinha uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele nunca tinha ido à luz para ver como aquela luz agiria nele. Qual seria a reação daquela luz nele. E é assim que estavam algumas pessoas a que Jesus se refere. Lá em João 5, do 37 ao 40, que nós vamos ler. Só para contextualizar antes, nesse contexto Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Ele tinha curado um homem. Só que ele tinha curado um homem no sábado. E na cabeça dessas pessoas a que Jesus se refere, o sábado era sagrado a tal ponto de não poder haver essa cura naquele dia. Então, ao saber que Jesus tinha curado no sábado, eles vêm com um bico do tamanho do mundo, dizendo: por que você curou no sábado? E como se não bastasse, Jesus olha para eles e diz: o meu Pai permanece trabalhando até hoje, e eu também vou continuar trabalhando. Então aquelas pessoas que antes estavam com raiva de Jesus, agora queriam matar Jesus, porque ele tinha se comparado a Deus. Na cabeça deles, ele não era um Deus, eles não sabiam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então eles queriam matar Jesus naquela hora. Então Jesus pega e faz um discurso, confirmando a sua divindade. Confirmando sim que ele era Deus. E no verso 37 ele fala: e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim, para terdes a vida eterna. Então a gente pode perceber que essas pessoas a que Jesus se refere, assim como aquele homem que eu falei, aquele homem da caverna, podiam até saber de tudo da palavra de Deus, podiam saber das promessas, eles estudavam criteriosamente a palavra, eles podiam saber dos princípios que estavam ali, mas faltava uma coisa para que eles pudessem realmente viver uma vida de princípios: ir a Jesus, expor-se a Ele, decidir por Cristo. Então muitas vezes nós falamos: eu vou todo domingo na igreja, eu canto os louvores, eu até sei alguns versículos decorados, mas só que não conseguimos viver os princípios que Deus estabeleceu, porque falta uma coisa: se entregar completamente ao Senhor. Não nos expomos ainda a essa maravilhosa luz. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se quisermos viver uma vida nos princípios de Deus, se quisermos viver eternamente com Ele, devemos nos expor a essa luz. Ele disse: eu sou
a luz do mundo. Então hoje, Jesus, Deus te desafia, se você não se expôs ainda a essa luz, que você se exponha a essa luz, que você veja os efeitos que Jesus pode fazer na sua vida. Talvez você veja os efeitos que Jesus fez na sua família, talvez você veja os efeitos que Jesus fez nas outras pessoas, mas hoje Ele te desafia a se entregar a Ele e ver os efeitos que Ele pode fazer em você. Amém? Mas o que é uma vida em princípios eternos? Nós vimos até agora que Deus estabeleceu princípios para a humanidade. Princípios que garantiriam ao homem uma vida plena em Cristo Jesus. O Salmo 89, eu acho interessante, diz que a retidão e a justiça são os alicerces, a base do trono de Deus. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, Ele quis que nós vivêssemos sobre esses princípios. Ele quis que nós andássemos nos princípios que Ele estabeleceu. Esses princípios, em Hebreus 5:12, fala que esses princípios estão contidos na palavra de Deus. Então, se você me pergunta, Nicolas, você está falando muito de princípios, mas onde eu posso encontrar esses princípios? Esses princípios estão na palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós devemos comer a palavra de Deus, nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, porque é nela que nós vamos encontrar os princípios, nela que nós vamos encontrar como Deus quer que nós atuemos, como que Deus quer que nós caminhemos nessa terra. É nela que nós vamos encontrar isso. O salmista, ele diz: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos dá o norte, nos revela os princípios, os mandamentos. Sem ela nós ficamos tateando algumas verdades que podem não ser verdades, mas ela abre os nossos olhos, ela abre os nossos olhos para a verdade. E nós jovens, principalmente, o Salmo 119, no verso 9, ele traz o segredo para nós. É sim possível viver uma vida de pureza nesse mundo. É sim possível viver uma vida com Deus nesse mundo. O Salmo 119, 9 diz isso. Eu queria que os jovens lessem comigo. Como pode o jovem manter pura a palavra? Esse é o nosso segredo. É isso que nós temos que fazer. Se nós jovens queremos viver uma vida de vitória, vocês todos querem viver uma vida de vitória, nós temos que comer a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ler a palavra de Deus, nós não podemos deixar isso aqui de lado e pegar ela só no domingo. Faça um cálculo dos anos que você tem de igreja e quantas vezes você leu a Bíblia. Se der 2, em 2 anos você não leu nenhuma vez a Bíblia. Se der 3, em 3 anos você não leu nenhuma vez a Bíblia. Então, às vezes a gente está tanto tempo na igreja e esquece o principal, esquece a palavra. E por isso a gente não consegue viver os princípios de Deus. Porque o pastor se esforça aqui para nos mostrar os princípios. Se esforça aqui para mostrar o que Deus quer para nossas vidas. Nós somos exortados, confrontados, mas dia a dia o Senhor também quer falar conosco, nas nossas casas, e especificamente aos nossos corações, como devemos obedecer os seus princípios. Amém? Então, já que sabemos que os princípios, que para viver uma vida em princípios, precisamos primeiramente decidir por Cristo. Precisamos também ler a sua palavra, onde nós encontramos os seus princípios. Agora nós vamos ver exemplos de homens de Deus, de pessoas que decidiram viver em princípios. E nele nós vamos tirando algumas verdades para nossas vidas. O primeiro deles que eu quero falar é Josué. A palavra diz que Josué, filho de Num, foi um jovem que decidiu desde moço seguir os princípios do Senhor. E de onde eu tiro isso? É porque ele desejava ter um relacionamento com Deus como Moisés tinha. Em Êxodo 33, 11, diz que Moisés, aquele que falava face a face com Deus. Moisés, ele saía do acampamento, ia até a tenda do encontro, porque a tenda do encontro não ficava no acampamento de Israel. Ali ele orava, falava com Deus face a face, mas ele voltava para o acampamento. Mas Josué não. Josué permanecia à porta da tenda do encontro, porque ele queria ter um relacionamento com Deus. Ele tinha decidido: eu vou viver uma vida de princípios, eu vou ter um relacionamento com Deus assim como Moisés tem. Ele decidiu isso. Nós temos jovens, homens de Deus em que nos inspirar. Nós temos, mas nós também precisamos decidir viver sobre princípios. Amém? Josué sabia que era de Deus que ele ia ter a vitória, que era Deus que dava a vitória para o povo de Israel.
Desde pequeno ele ouviu de como Deus tirou aquele povo de Israel do Egito e abriu o Mar Vermelho e deu o maná, deu tudo para aquele povo. Ele sabia disso. Ele tinha firme o seu coração no Senhor. Como é que eu sei disso? É um episódio que é retratado em Números 13 e Números 14. O que aconteceu? Eu vou explicar e depois a gente lê um trecho. Eles já estavam um pouco mais perto da terra prometida, o povo. E Moisés, ele manda 12 espias à terra prometida. Dentre esses 2 espias estava Josué. E os espias vão e depois voltam com um relatório, que começa maravilhoso. Na realidade, começa deles trazendo cachos de uvas gigantes, para dizer que aquela terra tinha um fruto maravilhoso, aquela terra era uma terra maravilhosa de se plantar. Só que eles falam isso, mas 10 daqueles espias falam, mas não dá para a gente. Não dá. Aquele povo é como gigante. Nós seríamos como gafanhotos perto deles. Para nós não dá, não vai dar, Israel. Israel, esquece. Era isso que eles estavam dizendo. Então aquele povo também se deixa contaminar por aquela falta de fidelidade daqueles espias. E também começa a chorar, começa a reclamar. Quem dera a gente tivesse ficado no Egito, a gente chegou aqui, não vai acontecer nada. É então que Josué, junto com Caleb, Moisés e Arão, se levantam e dizem, Números 14, do 6 a 11. Vamos ler? Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um excelente lugar. Se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes será tirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Eles estavam dizendo: ei Israel, cadê a confiança em Deus? Não se rebelem contra Deus? Cadê a nossa fidelidade? Cadê onde nós iríamos confiar no nosso Senhor de todo o coração? Porque Josué tinha esse princípio da fidelidade bem cravado no coração, ele confiava no Senhor. E é isso que eles estão dizendo: cadê a confiança, Israel? Nós vimos ele abrir o mar. Eu sei, Israel, que se nós confiarmos nele, nós podemos ser como gafanhotos, mas seremos gafanhotos comendo gigantes. Seremos como gafanhotos comendo um bocado de pão de gigantes. Amém? E o resultado foi que eles se mantiveram fiéis. Mas só que daquela geração, só Caleb e Josué entraram na terra, porque eles foram os únicos que se manteram fiéis. Eles foram os únicos que realmente cravaram no coração aquele princípio que Deus tinha estabelecido. Quando vivemos uma vida em princípios de Deus, nós chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Mas quando nós quebramos os princípios de Deus, nós corremos sérios riscos de ficar no caminho, sérios riscos de ficar no deserto. Deus quer que nós obedeçamos e cumpramos os seus princípios, e Ele nos dá o Espírito Santo para que façamos isso, mas é somente assim que chegaremos à nossa terra prometida. Amém? Mas só que Josué, ele não sabia apenas da importância desse princípio da fidelidade. Ele sabia também a importância do princípio da obediência. Princípio que Deus instituiu lá no Éden, o da obediência a Deus. Quando eles já estavam na terra, e agora eu estou trazendo vocês para outro momento, não é mais esse momento, agora já é outro momento, eles estão na terra prometida já. Josué e Caleb entraram, os únicos daquela geração, e tem outra geração, outro povo, e lhe é declarada a lei. Mas Josué, ele fala uma frase que demonstra que ele tinha firme no seu coração o princípio da obediência. Foi quando ele diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo: israelitas, se vocês não seguirem os princípios de Deus, eu e minha família
seguiremos ao Senhor. Eu digo não à quebra de princípios de Deus. Eu digo não à quebra do que Deus nos ordenou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você pode me perguntar, mas qual foi o resultado disso? O que aconteceu com Josué? Ele foi um homem que viveu uma vida em princípios de Deus. E qual foi o resultado dessa vida em princípios para Josué? O resultado foi que Deus usou Josué como líder daquele povo. Moisés morre, Josué é levantado como líder daquele povo. E eles vão, e milagrosamente, Deus abre o Mar Jordão. E depois do Mar Jordão, caem muralhas. E depois caem gigantes. E depois caem reinos. E aquele povo foi sendo vitorioso. Porque o líder decidiu obedecer os princípios de Deus. Houve obediência aos princípios de Deus. Eles estavam vivendo em princípios. E assim, Deus quer que nós sejamos. Se nós formos assim, os nossos mares jordãos vão abrir, as muralhas vão cair, os gigantes vão cair, nós vamos vencer as nossas batalhas, porque há uma bênção na obediência aos princípios de Deus, há uma bênção na obediência aos princípios de Deus. E o mais importante de tudo, é o que está lá em Josué 24:31, que diz: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. Um homem e uma mulher que decide viver em princípios, é um homem e uma mulher que é capaz de influenciar uma geração. Deus quer usar você onde você está para influenciar a sua geração. Deus quer influenciar a sua geração, não importa se você tem 90 anos, se você tem 7 anos. Deus quer usar você para influenciar gerações. Basta você se manter firme nos seus princípios, que Deus vai lhe usar para isso. Amém? Então, esse foi Josué. Um homem que decidiu viver em princípios. Mas também temos o exemplo de Finéias. Finéias também era um israelita, era basicamente ali no tempo de Josué, e ele decidiu também não se contaminar com as impurezas, com os princípios dos povos vizinhos, com as diretrizes, com os rudimentos daqueles povos vizinhos, como estava acontecendo com o povo de Israel. Como o povo de Israel estava se acovardando diante daquelas influências daqueles povos vizinhos, como a gente pode ver em Números 25, do capítulo, no versículo 1 e 2, que diz: durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no Vale das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Então a gente pode perceber que Israel, nessa hora, estava quebrando os princípios que Deus tinha estabelecido. Eles estavam debaixo de uma lógica, de um sistema do pecado que estava cada vez mais influenciando eles a praticarem o mal. Estava afundando aquele povo. E em Gálatas fala isso no capítulo 4, no verso 9. Ele demonstra uma situação igual. Quando fala aos Gálatas: agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios, rudimentos elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Então nós vimos hoje que Cristo nos libertou desses rudimentos, nos libertou dessas diretrizes do pecado. Mas Paulo nos adverte: como é que vocês querem voltar a essas práticas? E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E com essa atitude desse povo, Deus pode nos trazer a refletir sobre algumas coisas. Será que estamos voltando aos princípios deste mundo? Ou estamos cada vez mais avançando na nossa vida com Deus? Estamos aceitando doutrinas e pensamentos que o mundo impõe? Ou estamos fazendo a diferença com a palavra de Deus? Nós somos como Israel e o mundo são os povos vizinhos. Ocorre que o normal para eles não pode ser o nosso. Eles não podem nos influenciar. Nós não podemos deixar ser influenciado pelos princípios, pelas diretrizes que aparecem aí. Nós devemos nos manter firme naquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos nos manter firme naquilo que Deus instituiu. Não se deixem ser influenciados. Não se deixem ser levados pelo que dizem. Se deixem ser levados e se influenciados totalmente pelo que Deus disse desde o princípio para nós. Amém? Então aquele povo, ele havia saído daquela zona de proteção, daquela zona de proteção que tinha lá em Deuteronômios, que a gente viu, da bênção e da maldição. E o que acontece é que
Finéias era uma pessoa diferente. Finéias era um homem diferente que tinha decidido viver debaixo dos princípios, viver em princípios eternos. Então, no capítulo que nós vimos, em Números 25, a ira de Deus, naquele momento, estava sobre o povo de Israel, por conta dessa quebra de princípios. Deus tinha falado isso para eles, como a gente viu em Deuteronômio 26:11, que iria acontecer isso se eles desobedecessem. Então, havia uma praga sobre eles. E nesse contexto, nesse capítulo, o povo estava chorando a tenda do encontro. Chorando em frente à tenda do encontro. Só que o que acontece? Enquanto o povo estava lá chorando em frente à tenda do encontro, um israelita vem com uma mulher estrangeira e idólatra e passa na frente de todo o povo, levando ela para sua tenda, e todo o povo sabia o que ele ia fazer com ela. Todo o povo sabia que ali seria quebrado um princípio elementar, que ali aconteceria aquilo que estava trazendo a praga para Israel. Só que o detalhe é que todo mundo viu, mas ninguém fez nada. Aquele israelita não precisou nem esconder. Todos estavam vendo, mas ninguém fez nada. Ninguém, vírgula, porque Finéias fez. Finéias não aceitou aquela quebra de princípios. Aquela praga continuaria matando todo o povo, enquanto alguém não fizesse alguma coisa. Então, é que Finéias vai. Ele pega uma lança e segue aquele israelita até a tenda dele. E crava a lança neles. Finéias estava dizendo: não, eu não vou me render a essa quebra de princípios, eu não vou aceitar, não. Era isso que Finéias estava falando. E nós precisamos dizer não. Nós precisamos dizer não também na nossa vida. Não, Nicolas, não. Não quebre os princípios de Deus. Não quebre os princípios que Ele ordenou. Nós precisamos aprender a dizer não contra isso. Não. E o resultado foi que a maior recompensa não foi nem para Finéias. A maior recompensa foi para aquele povo. A Bíblia diz que no verso seguinte, Deus viu o zelo de Finéias. E quando Deus viu o zelo de Finéias, aquela praga cessou. Aquela praga que já tinha matado 24.000 pessoas, agora cessa, por conta de uma pessoa que disse: não, eu vou viver em princípios que Deus estabeleceu. Você pode ser usado no lugar onde você está, para parar essa praga que anda matando, essa praga que se chama pecado. Diga não, primeiramente na sua vida, e você vai influenciar outras pessoas a dizerem não também. Mas a bênção não parou. Deus firmou um pacto de paz com Finéias e a sua descendência. E firmou também uma aliança de sacerdócio perpétuo. O que me lembra o texto de 1 Pedro: vós sois nação santa, sacerdócio real. Uma vida de princípios traz bênção também sobre a sua geração. Foi uma aliança de sacerdócio perpétuo. Traz bênção sobre a sua geração. E a Ana Emília hoje leu aqui Provérbios 27. Vamos abrir em Provérbios 20, versículo 7. O justo caminha na sua integridade. Felizes serão os filhos de sua descendência. Pais, mães, nós filhos precisamos que vocês vivam uma vida em princípios. Porque vocês vão andar em princípios e nós seremos felizes. É isso que a palavra diz. Nós seremos abençoados. Um pai e uma mãe que vivem em princípios traz bênção para a sua geração. Hoje é dia dos pais. A melhor decisão que você, pai, pode tomar é viver uma vida em princípios. Eu acho que, assim, eu quero ter uma geração abençoada. Quem quer ter uma geração abençoada? Quem considera isso um presente de Deus? Você é a causa do seu presente. Viva uma vida em princípios, que a sua geração vai ser abençoada. Pais, tomem hoje essa decisão de viver uma vida em princípios em Cristo Jesus, que nós seremos uma geração abençoada. Amém? Quantos pais vão sair daqui hoje vivendo uma vida em princípios? Amém? Eita, que não tem pai vivendo em vida em princípio aqui não. Quantos pais aqui vão sair hoje vivendo uma vida de princípios? Amém? Amém. Esse foi Finéias, um jovem que cravou uma lança no pecado. Ele disse: vou viver uma vida de princípios e o meu povo também. Amém? Amém. Outro jovem, na realidade jovem e depois ficou adulto, né, como normal. Mas foi Daniel.
É um grande exemplo que a Bíblia nos traz. A história dele começa quando, para variar, Israel estava vivendo uma depravação moral muito grande, quebrando princípios de Deus. E aí, tinha uma nação que estava crescendo muito, que era a Babilônia. E por conta dessa quebra de princípios de Israel, Deus permitiu que Israel fosse tomado, fosse conquistado pela Babilônia. Só que eles pegavam e conquistavam e também levavam pessoas daquele reino, Israel, para sua nação, no caso a Babilônia. E aí que nós conhecemos Daniel. Daniel foi um jovem que foi levado, exilado para a Babilônia. Então, ao chegar lá, na Babilônia, eles foram levados para lá para serem sábios, para serem conselheiros do rei. E ao chegar lá, é oferecido para eles o manjar do rei. O manjar com algumas comidas, com um vinho especial, tudo isso. E que eu acho que devia ser muito bom, porque manjar de rei é bom. Mas só que, para eles, era algo impuro. Deus tinha dito, vocês não podem comer isso. E vocês não podem comer essa comida, isso aí vocês não podem tomar. Esse é o meu princípio para vocês. Foi estabelecido para eles esse mandamento. Então, quando eles chegam lá, eles poderiam ter feito o seguinte: já que ninguém está vendo, já que eu estou tão longe de Israel, vamos dizer assim, que os princípios de Deus valem quando eu estou lá em Israel. Aqui na Babilônia é diferente. Eu vou só dar uma beliscadinha aqui, nessa comidinha. Eu vou dar só uma tomadinha nisso aqui. Não vai fazer mal, né? Quebrar só um pouquinho esse princípio. Ninguém está vendo. Meus pais não estão vendo. Meus pais não estão vendo. Meu líder não está vendo. Meu discipulador não está vendo. O pastor nem está vendo. Mas eles disseram não. Quer saber? Não. Eu não vou me contaminar com esses manjares. Eles estavam longe de casa, eles podiam pensar da forma que eu falei, mas eles disseram não. Nós não vamos quebrar os princípios que Deus estabeleceu para nós. Nós vamos permanecer firmes. Eles não negociavam os princípios que Deus tinha para eles. Então, a Bíblia diz que eles decidiram em seus corações não se contaminarem. Só que o problema foi que, desde o início que eles decidiram não se contaminar, eles foram levados a algumas situações perigosas. Nós sabemos que há uma bênção muito grande na obediência aos princípios de Deus. Só que a obediência aos princípios de Deus pode muitas vezes nos tirar da zona de conforto e levar a situações confrontantes. E assim foi com aqueles meninos, assim foi com aqueles jovens. O primeiro de tudo é porque, se eles não tivessem bem em 10 dias, o rei poderia mandar matar quem serviu o alimento para eles, porque eles não estavam bem. Só que Deus honrou o coração daqueles meninos. Deus honrou o coração de Daniel e dos seus amigos. E eles, comendo apenas legumes, comendo apenas aquilo que Deus tinha instituído para eles, eles estavam mais fortes, eles estavam mais vigorosos do que aqueles que comiam os manjares dos reis. E assim é conosco. Se nós nos mantemos firmes nos princípios de Deus, nós seremos mais fortes, nós seremos mais vistosos, por causa que a alegria do Senhor vai nos preencher e nós vamos ficar formosos, amém? Outra situação, não foi Daniel que passou, mas foram os amigos dele. Esse rei da Babilônia, ele estava com um ego muito grande, então ele queria que as pessoas suprissem essa necessidade dele ser cada dia mais ovacionado. Então ele constrói uma estátua gigante e chama as pessoas para irem até ela, se curvarem a essa estátua gigante. Eu creio que muitos aqui já ouviram essa história. Mas só que aqueles jovens, eles dizem mais uma vez não. Eles não disseram não somente aos manjares. Eles disseram não também quando eles fincaram no coração o princípio da fidelidade. Eles aprenderam desde o princípio: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E eles não abriram mão disso, mesmo diante da morte. Eles foram diante da morte realmente, porque aquele rei, quando viu que eles não se curvaram, ele ficou extremamente furioso. Extremamente furioso e disse: lançai eles na fornalha de fogo e aqueça mais, de tão grande que era a raiva daquele rei, porque para ele tinha sido desafiado, mas aqueles meninos disseram: nós não vamos nos curvar,
No seu coração eles disseram isso. E nós vimos domingo passado que para o rei, eles chegaram e falaram, quando o rei pediu explicação, eles disseram, nós nem precisamos te explicar sobre isso. Eles disseram isso, nós nem precisamos explicar sobre isso, ou seja, eles estavam falando, nós vamos viver debaixo dos princípios de Deus. Nós não vamos curvar a essa estátua que o Senhor fez. Não. Então eles são jogados na fornalha. Só que são jogados 3, e de repente são vistos 4. E esse 4 era semelhante ao filho dos deuses. E eles saem daquela fornalha. Nem as suas roupas queimaram, nem as suas roupas tinham cheiro de queimado. Eles saem daquela fornalha e Deus é glorificado naquela nação. Deus é glorificado por aquele rei. Porque quando nós mantemos firmes os nossos princípios, nós damos toda a glória a Deus. Quando nós somos fiéis, nós glorificamos, damos honra e poder a Deus. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Ocorre que Daniel, ele também passou pelo teste da vida em princípios. Todos nós passamos por esse teste. Todos nós somos desafiados todo dia a mantermos os nossos princípios. Então Daniel, ele já tinha uma posição naquele reino, que eles, como eu disse, eles tinham sido levados para serem conselheiros do rei. Então Daniel já tinha uma posição naquele reino e tinha muita inveja contra Daniel. E perceberam que Daniel tinha um costume. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, com a janela aberta virado para Israel. Então, alguns influenciaram o rei que ele fizesse um decreto. E decreto naquela época feito pelo rei, nem ele mesmo podia revogar. Então, fez um decreto de que não poderia fazer orações a outro Deus, que não fosse os da Babilônia. E ocorre que Daniel, mesmo sabendo desse decreto, ele continuou orando com a janela aberta e voltado para Israel. Ele disse, o quê? Eu deixar de orar ao meu Deus? Eu deixar de ser fiel a Deus por causa do decreto de um rei? Não! Eu vou manter firme os meus princípios em Deus. Eu vou manter firme aquilo que Ele me disse. Eu sei que mesmo que eu vá à morte, é melhor eu obedecer aos princípios de Deus. Mesmo que eu seja lançado na cova dos leões, como diz o decreto que vai acontecer com quem fizer isso, eu prefiro manter firme os princípios de Deus. E vocês não sabem o que aconteceram. Ele foi jogado na cova dos leões. Como eu disse, às vezes obedecer os princípios, seguir, viver em princípios, nos vai levar a situações não tão confortáveis. Mas Deus é capaz de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Se nós honramos aquilo que Ele estabeleceu para nós, se nós vivemos uma vida debaixo dos seus preceitos, Ele é capaz de fazer que tudo coopere para o nosso bem. Então Daniel é jogado na cova dos leões, passa a noite lá, mas no dia seguinte, ele sai ileso, e o nome do Senhor é glorificado. O leão não abriu a boca para Daniel, ele chegou lá, e os leões fecharam as bocas. O anjo fechou a boca do leão, porque Deus é capaz de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. E ele sai, e o nome do Senhor é glorificado. E aqueles que tinham armado para Daniel, é que são jogados na cova dos leões. E essa vida de princípios que esses meninos, que esses jovens levou eles a crescerem e se tornarem governadores, administradores do reino da Babilônia também. Uma coisa é certa, Deus abençoa o caminho daqueles que se mantêm firmes em seus preceitos, firmes nos princípios que Deus estabeleceu. O Salmo 1, no verso, vamos ler o Salmo 1, do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que mantém firme os seus princípios, não imita a conduta dos pecadores, não se influencia pelas diretrizes do mundo, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, sabe os princípios que é para seguir. Ele tem consciência do que Deus quer para ele. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz,
E assim foi com Daniel, foi com os amigos dele. Eles fizeram, e tudo que eles faziam prosperava. E as pessoas tinham inveja, armavam para eles, mas eles mantinham firmes os princípios que Deus tinha estabelecido. E tudo quanto eles faziam prosperava. E aqui se distingue muitas vezes do que a gente ouve por aí. Aqueles jovens, eles não ganhariam nada se eles obedecessem princípios. Pelo contrário, eles só iam se prejudicar. Na cabeça de uma pessoa normal que chega num lugar novo, talvez seja se amoldar a esse lugar. Talvez eles possam ter pensado, não, eles poderiam ter pensado, vamos seguir as culturas, vamos seguir os costumes dos babilônicos, porque assim a gente pode talvez ser promovido, o rei pode olhar para nós com bons olhos e nos colocar num lugar elevado. Mas não, eles disseram, mesmo diante da morte, mesmo que isso nos prejudique, mesmo que nós nos tornemos escravos nesse reino, nós vamos manter firmes os princípios de Deus, porque é melhor ser escravo de reis do que ser escravo do pecado. É melhor ser escravo aqui nessa terra do que ser escravo para a eternidade. E muitas vezes nós abrimos mão dos nossos princípios que Deus estabeleceu por coisas tão vãs, por meros elogios, por meras vaidades. Por somente não se encaixar em determinado local, nós abrimos mão dos princípios de Deus e começamos a seguir certas culturas, certos costumes. Mas Deus está nos chamando a ser uma geração decidida, que diz, não, nós vamos manter firme aquilo que Deus estabeleceu. O meu coração mantém firme, e nós manteremos firme os princípios que Deus estabeleceu para mim. Para nós, amém. Estevão, na Bíblia, em Atos, é um exemplo de pessoa que manteve os seus princípios, mesmo quando a morte lhe foi clara. Ele não se rendeu às filosofias, aos pensamentos daquela época. Ele não se rendeu quando disseram, Jesus não é Deus, Jesus não é o Senhor. E ele se levanta com ousadia e diz, é sim, eu não abro mão disso, isso é o que ele estabeleceu, é sim. E o que acontece? Ele diz isso, ele é levado e é morto por aqueles homens, e se torna o primeiro mártir da igreja. Sim, Nicolas, mas você disse que ele morreu, cadê aí a bênção da obediência aos princípios? A bênção da obediência aos princípios foi que antes de morrer, ele pôde contemplar os céus abertos, e ver o Filho do Homem em pé ao lado do Pai. E essa é uma consequência para quem obedece os princípios de Deus. Os céus serão abertos sobre a sua vida. Mesmo que haja a morte física, os céus estarão abertos. Os céus estarão abertos. Estevão viu isso, os céus abertos sobre a vida dele. Talvez os céus estejam fechados sobre a sua vida, porque você está quebrando princípio após princípio do que Deus estabeleceu. Você não tem conseguido viver uma constância em Deus. E é por isso que os céus estão fechados. Mas se nós decidimos hoje, saímos daqui decididos, eu vou obedecer, eu vou ler essa Bíblia, eu vou comer essa palavra, eu me decido por Cristo, e o Espírito Santo vai te falando, vai te tratando aqui, vai mostrando como um espelho o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. E nós veremos os céus abertos sobre a nossa vida. Há uma bênção em obedecer os princípios de Deus. A obediência aos princípios de Deus pode sim trazer bênçãos terrenas para nós, mas o melhor de tudo não é isso. Eu queria ler com vocês Daniel, capítulo 12, versículo 13. Amém? Olha o que diz. Quanto a você, Daniel, aquele homem que viveu em princípio, certo? Quanto a você, e é o que diz Deus para você que hoje decide viver em princípios, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Mas que herança? Que herança é essa? Apocalipse 22, 12. Essa é a herança que nós levaremos por viver uma vida em princípios e pé. E eu peço que a igreja fique de pé, porque essa herança é nossa. E nós vamos declará-la juntos. Amém? Olha a herança para aquele que vive em princípios eternos.
Princípios eternos, porque eles vão incidir sobre nós na eternidade. Seguindo princípios eternos, seremos eternamente filhos, seremos eternamente herdeiros do reino de Deus. E diz: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Verso 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Aleluia, essa é a herança daqueles que fincaram a lança e disseram: eu vou obedecer os princípios de Deus, eu não vou quebrar os princípios de Deus com as diretrizes desse mundo, eu não vou quebrar os princípios de Deus com o que se apresenta para mim. Jovens, adultos, não importa a sua idade, decida hoje viver debaixo desses princípios, que você vai ter uma vida como teve Josué, como teve Finéias, como teve também Daniel e todos aqueles seus amigos. Nós ultrapassaremos muralhas, nós venceremos gigantes, nós ultrapassaremos o mar Jordão, e mesmo que nós possamos vir morrer por esses princípios, nós veremos antes os céus abertos sobre a nossa vida. Decida hoje viver uma vida de princípios, decida hoje por Cristo e viver essa vida de princípios. Seja uma geração decidida. Amém? E Deus faz um desafio a você essa noite. Vocês lembram do homem da caverna? Que nunca tinha se exposto à luz? Deus faz um desafio a você essa hoje. Você quer se expor a essa luz maravilhosa que é Jesus? Você quer vir a Ele e quebrar essa maldição de quebrar princípios na sua vida e viver uma vida eterna com aquele que te amou, com aquele que morreu pelos seus pecados, que deu a vida por você? Essa noite Ele te desafia a viver essa vida e se entregar, se expor à luz do mundo. Esse é o primeiro desafio que Deus faz essa noite para nós. Mas Ele também faz outro desafio àqueles que viveram em princípios, mas como diz em Gálatas, estão querendo voltar a ser escravizados pelos rudimentos fracos e sem poder desse mundo. E Deus hoje te desafia: venha como Finéias e crave a sua lança dizendo: não, eu não vou voltar a ser escravizado por esses rudimentos, por essas diretrizes do mundo. Eu decidi por Cristo, aleluia. Estamos aqui tão sedentos de ti, venha Deus,
gostaria de saber se tem alguém aqui que pela primeira vez se decidiu por Jesus. Que pela primeira vez disse: eu vou seguir os princípios que Deus estabeleceu para mim. Há alguém em nosso meio? Amém. E eu queria ouvir o brado daqueles que disseram: eu vou viver os princípios que o meu Deus estabeleceu para mim até o fim. Dê um glória a Deus. Aleluia! Grave essa lança no seu coração. Grave a lança do não contra a quebra dos princípios no seu coração. Deus quer uma geração decidida. Deus quer uma geração que não quebra os princípios. Deus quer uma geração que segue seus mandamentos. Seja essa geração. Decida hoje viver por Deus. Assuma esse compromisso. Não viva de aparência. Assuma esse compromisso. Deus está cansado de pessoas que não assumem compromisso. Assuma, assuma, assuma e viva debaixo dos seus princípios. Essa igreja vai viver debaixo dos princípios do Senhor. Essa igreja vai viver debaixo dos princípios do Senhor. As futuras gerações dessa igreja vão viver debaixo dos princípios do Senhor. Aragã, Teu é o poder, Teu é o poder. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Esta igreja andará nos princípios da palavra do Senhor. Aleluia. Já surge a segunda ou a terceira geração de pregadores, de servos do Senhor, de levitas, de quem está dizendo sim ao Senhor. Que Deus abençoe esta igreja poderosamente. Que Deus abençoe esta geração aqui. Quem está comigo, quem passou dos 50, que Deus abençoe essa geração a dizer sim. Eu quero dizer sim. Eu quero ser uma geração decidida.
Amém, Moura? Amém, Moura? Quem está na fase dos 40 vai dizer sim. Dos 30, sim. Dos 20, vai aumentando. De 0 a 80, aleluia. Sim, sim. Deus falou aos nossos corações nessa noite. E não tem outra alternativa. Não tem outra decisão mais importante. Obedeça. Viva. Uma bênção natural que quase não se explica. Ela, espiritual, acompanhará você e a sua geração. Eu sei que, enquanto ali estava, eu sei que tem pessoas passando grandes dificuldades, vales terríveis. Mas eu quero dizer que Deus nunca abandona um filho seu. Deus nunca abandona uma filha sua. Nunca Deus abandona. Os olhos dele estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que eles dedicam totalmente o coração. O que você precisa fazer? Dedicar o coração. Mas para você que atravessa um grande vale, nessa noite eu quero dizer para você: Deus não te abandona. Seja firme, não negocie os princípios, e você vai colher os frutos da eternidade. Não negocie os princípios. Aleluia, aleluia. Vale a pena servir ao Senhor. Deus está querendo usar a sua vida para que na sua geração e no tempo que você está vivendo, seja você do 0 aos 10, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, 40, 50, 70, Deus quer usar a sua vida para levar outras vidas a conhecê-lo. Hoje, essa mensagem não é conhecida no mundo inteiro, nos meios mais intelectuais que você possa imaginar. A mensagem de hoje, ela não é discutida em nenhum fórum das nações. E por isso mesmo, o mundo vive em trevas. Hoje, você recebeu um maná diretamente do céu. Valorize o que você recebeu, porque vale mais do que ouro puro, fino de Ofir. A palavra de Deus. Guarde no seu coração e pratique-a. Não fique apenas como ouvinte, pratique. Hoje, Nicolas, o transmissor da mensagem de Deus, foi muito específico. Nós não podemos viver de bênção de fim de semana. Nós construímos a nossa bênção e nossa herança eterna, vivendo dia a dia os princípios da palavra de Deus. Você não veio essa noite para ouvir uma mensagem linda de um jovem. Você veio e ouviu a palavra do Senhor, diretamente dos céus, para a sua vida. Volte para casa, de punho cerrado, e decida: eu vou viver. Eu serei essa geração decidida. E você abrirá os céus sobre a sua vida. Tem uma bênção pairando sobre esta casa. Tem uma bênção pairando sobre este lugar. E essa bênção contempla você e toda a sua família. É um chamado de Deus
para a fidelidade. Foi dito aqui rapidamente, já no fim da mensagem, Deus está cansado. Foi uma palavra que eu recebi como uma palavra rema, mas foi rápida. Deus está cansado de infidelidade. Deus quer levantar a sua igreja em fidelidade. Os celeiros do Senhor, eles estão abarrotados, cheios das bênçãos do Senhor. Nós, por incrível que pareça, temos a chave de fechar ou de abrir. Pela obediência, nós ouvimos esse mês passado aqui: você abre os céus, ou você fecha os céus sobre a sua vida. Mas hoje, eu profetizo sobre essa igreja: os céus estão abertos sobre a sua vida. Céus abertos sobre a nossa juventude, sobre as nossas crianças, sobre os nossos familiares, sobre a sua vida. Não importa como estejam as circunstâncias ao redor, eu sempre digo isso: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, que a tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, Senhor, mude as nossas vidas. Senhor, que mude o rumo das nossas vidas. Senhor, daqueles que já vem decidindo, que possamos ainda mais decidir e consertar o que precisa ser consertado. Daqueles, Senhor, que estão vivendo aleatoriamente uma vida sem valores e princípios da palavra, hoje seja um momento de mudança de rumo, Senhor, de endireitamento de veredas, em nome de Jesus. Senhor, queremos guardar a tua palavra no nosso coração, e eu peço, Senhor, que o Senhor venha agora, Espírito Santo do Senhor, sobre a sua igreja, para fortalecer aqueles que estão decidindo, porque nós não podemos fazer na nossa força. Espírito Santo do Senhor, o Senhor nos ministrou nessa noite, venha com a sua força, nos capacitando também, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre as famílias nessa casa, os pais, os homens, Senhor, que são os sacerdotes dos lares, os pais que nesse dia, Senhor, tiveram um dia de comemoração. Eu peço por esses homens de Deus, que o Espírito do Senhor, que a força do Espírito do Senhor venha sobre cada homem nessa igreja, e nos levante, Senhor, com uma nova disposição, de sermos colunas na nossa casa, de sermos os primeiros a decidirmos, Senhor, pela fidelidade a Ti. Senhor, que o Senhor levante esses homens nessa casa, como verdadeiros sacerdotes dos seus lares, que eles sejam coberturas para os seus filhos, que eles sejam uma cobertura espiritual, Senhor, para as suas esposas. Senhor, toma os homens nessa noite, Deus, e transforma as nossas vidas. Queremos andar contigo, queremos ser homens cheios do Espírito Santo, homens decididos, Senhor, como vimos aqui na tua palavra, a sermos uma cobertura de tal forma que possamos abençoar os nossos filhos com a nossa fidelidade. Assim, eu te peço por cada família nessa igreja, que a tua bênção, Senhor, acompanhe cada família nessa noite, não importando agora como estejam, Senhor, o Senhor vai reverter a situação de muitos lares aqui. Pai, em nome de Jesus, eu suplico, Deus, para que o Senhor nessa noite quebre o jugo nas famílias dessa igreja. Eu oro em nome de Jesus, e eu repreendo toda a hoste infernal que está aprisionando famílias de terem paz,
de terem relacionamento com o Senhor. Filhos frustrados, Senhor, eu declaro a reversão dessa prisão e eu declaro a tua bênção de paz, de fidelidade, de harmonia. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro que as nossas casas, Senhor, serão um trono de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Para aquelas que têm passado dificuldades financeiras, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, remove o gafanhoto devorador. Tira, Senhor, tudo aquilo que está impedindo dos teus filhos viverem sossegadamente os seus suprimentos, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo as finanças das famílias. Eu declaro a bênção do Deus dos céus sobre cada família nessa noite. O pranto, a amargura, eu declaro, serão revertidos em vestes de louvor e de alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que como igreja, nós fazemos voto ao Senhor de viver em fidelidade aos princípios da tua palavra. Assim é a nossa oração nessa noite. Nos leva em paz aos nossos lares e que possamos ter uma semana diferente, Senhor, crendo na tua bênção de fidelidade sobre aqueles que decidem ser fiéis. Em nome do Senhor Jesus.